Seu Sebastião tem 68 anos. O taxista dirige cerca de 100 quilômetros dentro da cidade todos os dias. Renovou a carteira de habilitação recentemente. Quanto mais idade, mais você já dirigiu, né? Mais experiência você tem. Todo dia você aprende uma coisa nova, né? Agora, quando a pessoa tem doença, tudo bem, né? Mas ele não tendo doença nenhuma... De acordo com o Detran de Minas Gerais, o estado tem mais de 800 mil condutores habilitados com mais de 60 anos. Em Uberlândia, são 34 mil. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, não existe limite de idade para dirigir. Hoje a gente fica um pouco mais cansado, né, do que já fui antes, né? Entendeu? Chega no final do dia, às vezes a gente está mais cansado do que na época que era mais novo, né? De acordo com a lei, homens e mulheres com mais de 65 anos devem fazer exames médicos com maior frequência. Se antes a carteira era renovada a cada 10 anos, passa a valer apenas por 3 anos. E esse intervalo de tempo ainda pode diminuir de acordo com o estado de saúde e até pelo comportamento do condutor. Segundo a médica especialista em tráfego, os idosos passam pela mesma avaliação dos mais jovens. São feitos testes de resistência, força, reflexos e de visão. Quando o paciente mais idoso entra no consultório, a gente observa também o aparelho locomotor, o jeito dele caminhar. A gente percebe também se ele, quando fala bom dia, boa tarde, se ele não tem uma baixa de audição. Os reflexos neurológicos também influem bastante. O objetivo é evitar acidentes, como aconteceu em Uberaba no início do mês. Câmeras de segurança mostram um veículo branco conduzido por um homem de 85 anos. Ele espera os carros passarem. Em um determinado momento, ele sai do estacionamento e entra na avenida que é movimentada. Passa em frente ao carro preto, que esperava para fazer a conversão, e entra na frente do ônibus. O veículo é empurrado por alguns metros, sobe na calçada e bate no poste. O idoso teve alguns ferimentos e foi socorrido. O motorista do ônibus disse que buzinou e, mesmo assim, não conseguiu evitar a batida. Pessoas mais velhas naturalmente perdem reflexos. Em situações de perigo, o tempo de reação é menor. Esse idoso que a gente consegue fazer um envelhecimento com ele mais robusto, tendo atividades físicas, né, rotineiras, a gente acaba fazendo com que esse idoso tenha uma melhor adaptação a atividades que demandam, né, do ósseo muscular. E a direção demanda muito do paciente, né, ao dirigir, trocar uma marcha, mexer a cabeça. Então, assim, esse paciente que envelhece com hábitos salutares, igual do exercício físico, vai ajudar bastante ali para um condutor. Ainda segundo o médico, a família também precisa observar o comportamento dos mais velhos. Tem alterações anatômicas, fisiológicas da própria visão, que já comprometem já essa visão no idoso, né? A questão da visão central, periférica, adaptação à luz, né? A questão de escuro, essa adaptação que esse olho envelhecido já tem, algumas doenças fazem isso piorar. Então, essas alterações, essas habilidades que vão se perdendo, muitas das vezes o idoso não percebe. Mesmo quando o idoso não é impedido de renovar a habilitação, podem ser indicadas restrições ao motorista. O médico perito não vai diminuir o tempo dele de dirigir. A gente costuma pedir alguma avaliação do médico especialista. Então, se ele tem, por exemplo, uma pressão alta, a gente encaminha para o cardiologista, aí o cardiologista fala se ele está apto ou não e passa a medicação. Se o médico especialista falar que ele está apto, a gente não tem como impedir, ele vai continuar dirigindo. A pessoa, às vezes, ela nem vai parar totalmente de dirigir, mas entender que talvez ela não vá dirigir à noite ou numa estrada, ou dirigir, às vezes, em algum lugar que é mais habitual para ela, que ela já tem mais noção daquele trajeto. Isso talvez vai trazer mais segurança. E talvez vai chegar num momento que ela não vai poder mais trafegar, dirigir, porque vai trazer riscos aí para ela e também para a sociedade. Seu Sebastião sabe bem que já precisa ir acostumando com a ideia de que vai dirigir só até quando se sentir bem. Mas, por enquanto, nada de abandonar a direção do veículo. Igual eu estou, não penso em parar, não. Só se acontecer alguma coisa, né, com a saúde e tal. Mas, do contrário, eu vou indo até onde der.